Você já sabe que fortalecer o seu corpo para dança é importante, mas ainda assim tá ligado que não dá para treinar força e flex no mesmo momento, não é mesmo? Então, qual que é o tempo ideal entre um treino de flex e um treino de força? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a essa nova fase aqui do canal, né, dessa retomada, depois de um pequeno hiato. Mas, se você tá chegando aqui agora, já aproveita, se inscreve aí, porque já tem, olha, tem conteúdo, nossa gente, tem muito conteúdo nesse canal, muita coisa legal, muito vídeo explicativo, muitas dicas, muita polêmica também, né, porque eu sou meio polêmica, não vou mentir não. Então já aproveita, se inscreve aí no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo, vai ter muito conteúdo legal para você aprender, se conscientizar e continuar dançando de uma maneira saudável, não é mesmo? Então, se inscreve aí. Ó, primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, né? Eu vou sempre ser a defensora do treino de força, por quê? Porque, gente, nessa internet, o que mais tem é vídeo de rasgação. É vídeo de brasileira, é vídeo de gringa, é vídeo de... Nossa! O que mais tem é gente dizendo como fazer espacate, como zerar o espacate, como negativar o espacate, né? Quando, na minha cabeça, a força é muito mais importante do que a flex, né? Flex é importante? Sim, é muito importante. Mas, se você não tem uma força para sustentar o seu fondue, não adianta nada você ter um espacate zerado. Ai, gente, pronto, falei. Mas eu sei que realmente tem pessoas que têm muita dificuldade em trabalhar a flexibilidade. Pessoas que são realmente muito travadas por N questões. Então, é importante sim falar sobre flexibilidade, é importante sim trabalhar flexibilidade. Inclusive, é importante a gente falar de flexibilidade porque existem diversas condições, não é só simplesmente zerar o espacate. Você tem, por exemplo, ali casos de pessoas que, quando ela ficou mais velha, o quadril ficou um pouco mais fechado, então tem ali uma rigidez. Ou uma pessoa que começou a dança mais velho e não tem uma boa mobilidade, né? Não tem ali as articulações mais molinhas, então ela precisa ter esse trabalho ali de flexibilidade para poder soltar essas articulações, não só por conta da dança, mas também por conta de qualidade de vida, né? E você tem também a questão de pessoas que sofreram lesões, e aí essas lesões fizeram com que as articulações ficassem mais rígidas, né? Então, é importante a gente retomar essa flexibilidade, retomar essa movimentação, para que essa lesão não se torne outras lesões. Então, tem muito caso, por exemplo, de pessoa que, sei lá, por conta de uma lesão de tornozelo, e aí a rigidez do tornozelo fez com que alterasse a pisada, e aí da pisada ela tem uma dor no joelho, ela tem um desvio de quadril, sabe? Essas coisas assim. Então, a gente também não pode esquecer e excluir completamente a flexibilidade. Mas a gente precisa entender que flexibilidade não é só puxar a perna e fazer espacate. Então, antes de mais nada, eu tô até com a minha cola aqui, porque a gente vai definir o que é cada uma dessas capacidades físicas, porque elas são capacidades físicas. Então, assim, primeiro nós vamos entender que a força é a habilidade de um músculo ou grupo muscular de gerar tensão, né, para vencer uma resistência produzindo ou não um movimento. Então, se eu faço isso aqui, eu tenho uma musculatura que ela está gerando uma tensão para vencer uma resistência. No caso, quando a gente vai treinar, vamos supor, se a gente está fazendo uma rosca, a gente está vencendo a resistência do halter aqui, ó, te puxando, né? Você fazendo a força de contração, você fazendo ali a resistência do movimento. E a resistência, por exemplo, de alongar, porque a gente só pensa na contração, mas a gente também gera força na extensão do movimento. Aí, ó, sabia dessa? Tem gente que faz assim, e largou, e largou. Você faz força de diversas formas. Sem dúvida. Ela é essencial para a gente fazer ações diárias, né?
como, por exemplo, levantar, empurrar e agachar, que são, inclusive, os princípios da musculação. E é por isso que não só eu, e aí eu tô sempre zoando muito, mas uma zoeira séria, que Drauzio Varela, ou Mari Krieger, né, porque agora a Mari Krieger está na moda, sempre fala da importância de você gerar força, porque uma hora na sua velhice, você vai precisar ter força para carregar sacola do mercado. Você vai precisar ter força para levantar o carrinho da feira, né? Então você precisa de força na sua vida, entendeu? E a força, ela tem diversas formas de se manifestar. Então a gente tem, por exemplo, a força estática, que é uma força sem movimento, né? Você tem a força dinâmica, que aí é uma força de movimento. Você tem a força máxima, que aí é tipo... pensa assim, força máxima. Você tá morrendo, esmagado e você precisa tirar a coisa de cima de você. Isso é força máxima. E a força explosiva, que é a combinação da força com a velocidade. Então você fazer uma coisa o mais... tipo um Grand Batman, que o Grand Batman ele precisa ser rápido e forte. Entendeu? Você precisa... tipo isso. Isso é uma força explosiva. E aí, dentro de um treino de musculação, por exemplo, a gente consegue trabalhar cada uma dessas variáveis. Então, a gente consegue fazer alguns movimentos em que você exija força estática, alguns outros movimentos que precisa de força dinâmica, alguns outros que você precisa de força máxima e alguns outros que você precisa de força explosiva. Então, disso aí, não é só simplesmente ficar assim, ó, na academia. Porque, hoje em dia, e assim, depois desses 6 anos aqui do canal, eu posso falar. Muita coisa mudou no mundo da dança em relação à musculação. Só que os bailarinos acreditam que é só fazer isso. É só chegar na academia e falar: eu faço ali um treino no chat GPT, sabe? E aí tá tudo certo, já tô fortalecendo, já tá tudo ótimo. Mas não, é uma questão de você saber coordenar os tipos de força, onde elas vão ser aplicadas, qual vai ser o volume delas, ou seja, o quanto você vai fazer aquilo na semana, enfim, coisa que a gente que é da educação física vai estar sabendo te ajudar. Enquanto que a flexibilidade, vamos lá, a flexibilidade, como eu falei, inclusive em outros vídeos aqui do canal, ela é a capacidade física do corpo de realizar movimentos em uma amplitude articular máxima e segura. Então, por exemplo, eu tenho aqui hiperextensão de cotovelo, né? Isso aqui é a minha capacidade de flexibilidade. Esse aqui é o meu ângulo seguro. Se eu fosse forçar mais, aí já não estaria no ângulo seguro, entendeu? Né? Permitindo assim que as articulações elas se movam além do natural, mas numa margem de segurança que seja efetiva. Então assim, ok você ter uma perna que sobe mais de 90 graus. Ela é realmente muito necessária, ela é realmente esteticamente bonita, né? Mas como eu disse, do que adianta você ter flex e não ter força? Do que adianta você colocar a perna aqui e aí quando você solta o seu braço, ela faz... Entende? Então, eu particularmente, eu vou sempre priorizar os treinos de força nesse sentido, em relação a volume, em relação à conscientização também, porque a gente não vai trabalhar só a resistência, a gente não vai trabalhar só ali carga, por exemplo. A gente também trabalha agilidade para bateria, a gente trabalha a potência de salto, a gente trabalha a força para sustentar o seu próprio corpo e a força para sustentar o corpo de outras pessoas, como é o caso de um PADD. Entendeu? Então, vocês percebem que, apesar da grande importância da flexibilidade, a força ela ainda é um pouco negligenciada. Mas é porque as pessoas não sabem trabalhar força, né? Até porque, convenhamos, as pessoas que falam na internet, elas não têm formação, né? Vamos combinar que muita gente aí não tem formação de fato, né, em fisiologia do exercício, em biomecânica, nessas coisas assim que efetivamente trabalham essas coisas. Então, falar sobre flexibilidade é mais fácil, porque a pessoa faz um espacate, ela sabe que se ela ficar 30 segundos naquele espacate, ela vai melhorar a flexibilidade. Mas e a força? A força não é só ficar 30 segundos, entendeu?
Então, por isso que eu acho que a força é mais importante nesse sentido, principalmente pra gente aqui do Brasil, que não tem educação física escolar, né? Não sabe o básico, né, de educação física. Não tem no Brasil, não adianta. E, falando agora do meu local de fala, porque apesar de falar muito sobre biomecânica, a gente quase não tem nada sobre fisiologia, né, que é o meu temperinho ali como personal. Quando a gente fala principalmente de fibras musculares, ou seja, a sua musculatura mesmo, a gente tem que observar que o trabalho de força, ele é completamente diferente do trabalho de flex. Porque a força você faz contrações ao máximo, que vão gerar microlesões. E são microlesões mesmo, porque imagina que você tá com uma fibra, e aí você faz essas contrações, e aí essas fibras elas se rompem para elas poderem ficar mais fortes. Então, quando você começa a treinar, você tem isso de fibra. Aí você vai lá, trabalha essas fibras, gera tensão mecânica, gera força delas. Gerou microlesões, pum! Putz, microlesões, ela precisa recuperar. O que ela precisa? Ela vai lá e cria mais fibras. E aí a sua musculatura vai ficando forte, porque você vai gerando mais fibras musculares. Sacou? Gente, fisiologia é linda. Beijo, fisiologia. Enquanto que na flexibilidade, você pega essas fibrinhas que você já tem e você submete elas a ficar mais esticada do que o normal. O que é importante, né? Porque a gente acaba ganhando mais amplitude de movimento, mais mobilidade, né? Então, quando a gente fala sobre, principalmente, aliás, eu falei tudo isso, eu expliquei tudo isso para agora chegar, enfim, nessa questão de qual momento você fazer cada um desses treinos. Quando a gente fala sobre divisão de treinos, se você alonga demais essas suas fibrinhas musculares e depois pede para fazer força nelas, você concorda que na hora que você for fazer a força, você já não vai ter força, que você já vai estar meio mole? Pense em elástico de cabelo. Se você estica demais o elástico, estica, na hora que ele retorna, ele já não vai estar tão efetivamente com a força dele, entendeu? Então, é por isso que não é tão interessante alongar antes dos treinos. E quando eu digo alongar, é rasgação. Existe sim um trabalho de mobilidade, porque a mobilidade, e eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre mobilidade e flexibilidade. A mobilidade você faz movimentos dinâmicos que aquecem a musculatura. A flexibilidade que o pessoal fala, que geralmente é uma flexibilidade estática. E aí essa flexibilidade estática, ela não vai de fato aquecer a sua musculatura. E aí você vai esticar todas as suas fibrinhas, vai esticar, e na hora que você realmente precisar que elas contraiam, você não vai ter força. E aí isso pode correr o risco de ter aí essas lesões de fato. Aí um estiramento, aí uma distensão, enfim, essas coisas, esse problema aí que acontece. E aí, qual que é a nossa recomendação maior? Se você está fazendo um treino de força, você precisa deixar o seu treino de flex o mais longe possível. O mais longe possível. Porque eles são concorrentes, né, digamos assim. Então, se você treina força num dia, você não vai treinar flex no mesmo dia. Tenta treinar flex no dia seguinte. Porque aí você vai dar tempo da sua musculatura recuperar, vai dar tempo de, zerar o game, entendeu? Pra você poder alongar. Porque isso é muito mais interessante do que no final do treino, especificamente, você sair se rasgando. Porque imagina que o processo contrário. Você fez força. Você fez ali microlesões, a sua musculatura tá até tensa. Se você alongar, gente, ela já era, ela afrouxa. Ela rompe ali. Espera, eu te ajudo, minha filha. Mas aí, beleza. Tem aquele pessoal que treina todo dia. Pessoas legais que treinam todo dia. Como que divide? Né? Esse também é um questionamento muito mais interessante. O ideal é você separar também os membros das coisas que você trabalha. Então, se por exemplo, você treinou flex de perna, no dia seguinte, você não vai fazer treino de perna, entendeu? Você vai dar um descanso para sua perna, você vai fazer ali um treino de braço. Então, você vai tentando alternar essas musculaturas também, para que você não trabalhe a mesma coisa 2 vezes, entendeu?
Mas ainda assim, eu não gosto muito dessa estratégia, porque, por exemplo, se você faz um treino de perna hoje, você vai fazer o seu treino de flex de perna amanhã, eu entendo que a sua musculatura da perna não vai ter uma recuperação muito efetiva. Então, eu também acho não tão interessante, por exemplo, treinar flex todo dia. Por mais que você alterne entre flex de perna, flex de coluna e tal e tudo mais, né? Mas tem como organizar isso também de uma maneira um pouco mais distribuída. É que eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo de abordagem. E eu falo isso não só porque eu não gosto disso, é de fato uma coisa que eu observei dentro dos meus alunos da comunidade bailarina que treina, né, que é a minha comunidade de treinos personalizados para a dança, que mesmo que ela alterne, vai chegar uma hora que a musculatura dela vai ficar um pouco sobrecarregada. Então, eu não acho tão interessante treinar flexibilidade todo dia. Eu acho muito mais interessante você, por exemplo, separar um dia na semana para fazer um bom treino de flex, que aí vai ser a sessão de treino de flexibilidade da sua semana. Eu acho que é muito mais produtivo do que você fazer isso todo dia. Tanto que eu, por exemplo, particularmente, eu faço aula de balé 3 vezes seguidas, né? 3 dias seguidos. Não é toda a aula que eu faço espacate, porque eu preciso de um momento de recuperação muscular. Então, se por exemplo, na segunda-feira eu fiz ali, dei uma forçadinha no espacate, na terça-feira eu já não faço. Por quê? Porque a minha musculatura ainda tá um pouco ali microlesionada do trabalho que eu fiz. Então eu pulo a terça-feira e vou fazer só um espacatezinho assim na aula de quarta, por exemplo. Então eu não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias, porque do tempo que eu fazia isso, quando eu era mais nova, não estudava, não era formada em educação física, chegava na sexta-feira, gente, eu não conseguia fazer uma borboletinha, de tão destruída que estava a minha musculatura. Então, eu acho que isso é contraproducente, sabe? Eu acho que não é tão interessante. Então, eu prefiro focar num bom treino de flex uma vez na semana, por exemplo. E aí você aquece efetivamente para aquele treino de flex e aí faz ali umas sequências que sejam mais interessantes. Agora, fazer todo dia eu acho que não é tão interessante. Ficou alguma dúvida? Porque assim, eu sei que em vários momentos eu falei, é legal fazer isso, mas... Ou, por exemplo, dá pra fazer assim, mas... É porque assim, como eu disse no começo do vídeo, o flex não determina nada se você não tem efetivamente a força. E o que as pessoas também erram muito, principalmente nos treinos de musculação? Elas acabam não utilizando a flexibilidade do próprio movimento da musculação. Elas não usam a amplitude de movimento da musculação. E trabalhar a amplitude de movimento dentro da musculação é, de certa forma, você trabalhar um pouco de flexibilidade. Então, se você vê aquela pessoa que ela vai fazendo um movimento curtinho, isso aqui já contribui para ela não trabalhar a flexibilidade dela. Se ela faz um movimento completo, a musculatura dela está contraindo e está alongando também. Então, por isso que muita gente fala assim, não gosto de fazer musculação porque trava a minha flexibilidade. Porque a pessoa está fazendo musculação errado, tá? Porque a pessoa que faz musculação certo, bonitinho, que ela faz ali a amplitude completa com a carga certa, ela até ganha flexibilidade. Eu sei porque isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com os meus alunos também. Então, amplitude de movimento nos treinos de musculação de força também importa muito. Então, assim, eu vou falar isso sempre. Não se encana de zerar espacate, porque espacate não determina você. Não determina. Você fazer ou não espacate não quer dizer nada no palco. Porque se você continua tendo potência, tendo agilidade e tendo força, ninguém vai ver que você não é flexível. Estilo russa, né? ET 180 graus, entendeu? Tem muita bailarina muito competente fazendo um arabesque 90 graus. Tem muita bailarina muito competente fazendo um développé que não é na orelha, tá? Então, flexibilidade não determina. Eu acho que a prioridade sempre vai ser o trabalho de força. Ah, agora eu entendi! Então é isso, meu povo. Falei bastante, né? Porque é um assunto
complexo, é tão simples de certa forma, mas eu sinto que ainda é muito tabu na dança. Então eu fico sempre batendo na tecla dessa divisão, dessa predominância, digamos assim, porque muita gente ainda fica muito fixada na flexibilidade e acaba negligenciando força, sendo que a força está com vocês. Ai, que piada ridícula. Mas é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, que fica aqui em um desses lados que eu nunca sei qual que é, porque toda semana tem vídeo novo, né? Dá pra maratonar bastante coisa aqui. Então, eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e bons treinos de força, viu? Até mais.